Salmos número 18. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor mor, salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de todos os meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas de inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça. Retribui-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribui o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livraste o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão.
e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. A tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama da rua. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. O Salmo 18 é um cântico de ações de graças. Atributo ao rei Davi. O estudo bíblico do Salmo 18 mostra que nesse salmo o salmista agradeceu a Deus por um grande livramento, concedido ao mesmo tempo em que ele fez uma declaração de amor e confiança no Senhor. Nesse salmo, a presença protetora de Deus é exaltada. O salmista começou o Salmo 18 fazendo uma declaração de amor, a dependência a Deus como sua fortaleza e refúgio. Davi expressou sua devoção pessoal e compromisso com o Senhor. Em seguida, Davi usou o pronome possessivo meu para descrever o Senhor como seu rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza e refúgio, alto, escudo, salvação e o único alvo do seu amor e confiança. Salmo 18:2. Na Bíblia,
A figura da rocha frequentemente é usada para destacar a proteção de Deus. Com isso, o salmista deixou claro que tudo o que ele mais precisava na vida era a presença de Deus. Na verdade, os crentes podem descansar na certeza de que Deus é o rochedo que não se move, um lugar forte que é seguro, o libertador que liberta da opressão, o escudo que protege da adversidade e o refúgio alto que é inacessível aos inimigos. Consequentemente, no verso seguinte, o salmista chegou à conclusão de que o Senhor é digno de louvor e está atento para livrar o crente que invoca o seu nome. Apesar de sua confiança em Deus, o salmista reconheceu que em sua volta havia muitas tristezas, impiedade e morte por todos os lados, e que ele estava sendo afligido por estas coisas. Salmos 18, 4, 5. Porém, mais uma vez, o salmista clamou ao Senhor e obteve resposta na hora da sua angústia. 18, 6. No verso seguinte, o salmista apresentou um quadro de Deus se levantando com juízo em resposta ao clamor do seu servo. O salmista usou a linguagem figurada para falar do poder e da ira de Deus contra a impiedade. Por isso, o salmista disse que a terra foi abalada, os fundamentos dos montes se moveram, e da boca do Senhor saiu fogo consumidor. 18, 7 e 9. Em várias passagens bíblicas, os montes são usados como símbolos de estabilidade, mas diante do poder de Deus, até mesmo os montes se abalam. Davi também retratou Deus montando num querubim e voando sobre as asas do vento. Essa imagem evoca a ideia de Deus como um guerreiro divino que vem em socorro do salmista. 18:10. Os querubins são apresentados na Bíblia como guardiões da santidade de Deus. Em seguida, através da linguagem figurada, o salmista continuou mostrando a imagem de Deus lutando contra os seus inimigos impiedosos. Palavras como nuvens, saraiva, brasas de fogo, trovões e relâmpagos, combinadas à ideia de que as profundezas das águas foram reveladas e os fundamentos do mundo foram descobertos, comunicam o caráter inescapável do juízo de Deus que põe ordem ao caos. A mensagem do Salmo 18 é atemporal. Ainda hoje, muitos cristãos enfrentam desafios e dificuldades em suas vidas e precisam confiar em Deus para encontrar força e proteção. Então, devemos saber que, assim como Davi, podemos confiar em Deus como nossa rocha, nossa fortaleza e nosso libertador. Podemos clamar a Ele por ajuda, sabendo que Ele ouvirá nossas orações e virá em nosso socorro. Além disso, o Salmo 18 também nos lembra da importância de seguir os mandamentos de Deus e de viver de acordo com a sua palavra. Davi reconheceu que Deus
era a lâmpada que ilumina seus caminhos e que a sua palavra é perfeita e verdadeira. Podemos seguir esse exemplo buscando diariamente a orientação do Senhor através da sua palavra.